Você deu play no Alienardo Cast. Eu sou o Alexandre, tenho aqui ao meu lado o Bernardo. Tudo bem, Alexandre? Que bom estar com você aqui. E hoje vamos bater um papo muito legal com Luciana Lorenzato. Seja bem-vindo ao Alienardo Cast. Bom dia. Não sei. Bom dia, boa tarde, boa Bom noite. dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal vai assistir. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre mercado imobiliário. Com certeza. E Lu, mas primeiro a gente tem que saber quem é a Lu, como a Lu chegou nesse mercado, como é que foi essa trajetória. Pessoal, meu nome é Luciana, né? Como o pessoal já me apresentou aí. Estou no mercado imobiliário já há mais de 12 anos. Tenho uma trajetória de... Trabalhei muito com vendas praticamente a minha vida toda. Né? Trabalhei com vendas. Surgiu o crédito consignado na minha vida em mais ou menos 2010. E em 2012, eu optei por trabalhar também com crédito imobiliário. Primeiramente como uma assessora de crédito imobiliário. E hoje a gente é correspondente bancário. Hoje que eu digo desde 2018. Tá? Lu, o que seria um correspondente bancário? Nós somos o primeiro correspondente bancário aqui de Passo Fundo multibancos. O que a gente atende hoje? Santander, Itaú, Bradesco. Temos parceria também Caixa e Banrisul. Então, hoje a gente faz financiamento imobiliário para todos os bancos que tem os maiores bancos do mercado, certo? Interessante. Sabia disso, Ale? Não, hoje eu sou um leigo total aqui na mesa. Então, Lu, e o que vocês fazem na prática, assim? Um correspondente faz na prática? A gente faz uma consultoria para o cliente, certo? O cliente chega, não tem ideia de como financiar o seu imóvel, como realizar o sonho da casa própria, certo? Que é um sonho de todo mundo, eu acredito, né? Tanto os mais jovens, quanto às vezes a gente pega pessoas com 70 anos que ainda não possuem seu imóvel e a gente auxilia a pessoa a fazer isso. A gente atende tanto o público em geral, quanto os corretores de imóveis, imobiliárias parceiras, enfim. Quem precisar de auxílio para crédito imobiliário, a gente pode nos procurar, a gente não cobra nada do cliente, nem do corretor, nem da imobiliária. É um trabalho gratuito que a gente faz de uma consultoria realmente. A gente pega o cliente, vou financiar X valor. Primeiramente, a gente verifica a renda, se o cliente tem possibilidade, com a renda que ele tem, o que ele pode financiar. Depois, a gente indica ele, ou o corretor que já veio com ele, a gente diz, esse cliente tem essa capacidade e vai em busca do imóvel. Bacana, bacana. É basicamente uma consultoria de planejamento de compra de um imóvel. Exatamente. Bacana. Então, vamos pegar um exemplo do Ale aqui, né? O Ale já tá chegando nos 30, tá querendo sair da casa dos pais. Então, Ale. Como é que eu faço? Eu acho que, em primeiro lugar, é ter o sonho, né? E ir Sim. em busca. Ok, tu vai nos procurar, pode ser via WhatsApp, via Instagram, loja física que a gente tem também, e vai nos falar, eu tenho ideia de comprar um imóvel, a gente vai te pedir alguns documentos, né? Pra gente fazer uma pré-análise e te dizer, Ale, você consegue comprar um imóvel de X valor, consegue financiar X. E daí tu vai buscar o teu imóvel, certo? Que bacana. E, Lu, a taxa de juros varia de instituição para instituição nessa parte de financiamento? Ou eles pegam uma base em geral? Ou tem tipos diferentes aí? Não, hoje tem o Minha Casa Minha Vida, né? Ele mudou um pouco as regras. Isso, na verdade, vai mudar a partir do dia 19. Anteriormente, financiava 80% do valor do imóvel. A partir do dia 19, aquisições de imóveis prontos, tanto novos quanto usados no Minha Casa Minha Vida, ele vai financiar somente 50%. Isso só para o programa Minha Casa Minha Vida. Mas isso não vai prejudicar bastante o mercado? Vai no pessoal que está lá com a renda entre 4 e 8 mil, que é o pessoal da terceira faixa do Minha Casa Minha Vida, vai prejudicar, infelizmente. Hoje, os outros bancos, na verdade, todos eles financiam 80% do valor do imóvel. Tem alguns bancos que devem vir com alguma novidade de 90%, tá? Isso é muito interessante. E o que eu sempre digo para o cliente? Às vezes o cliente não tem entrada, não tem uma entrada exata. A gente tem que tentar organizar. Se tem FGTS, se tem um carro,
se a entrada com o comprador ela é negociável. Então, tudo isso a gente tem que conversar com o cliente e orientar ele. Eu sempre indico que a pessoa, quando vai procurar o primeiro imóvel, enfim, qualquer imóvel, sempre tenha contrate ou contate um corretor de imóvel, que ele vai te auxiliar na questão da compra do imóvel, que isso é muito importante, certo? E nós vamos auxiliar na parte do financiamento realmente e vamos orientar o cliente o que é melhor para ele. Normalmente eu faço uma simulação de todos os bancos, chamo o cliente e a gente coloca na mesa e mostra os prós e os contras de cada instituição. As taxas, elas são bem... no Fórum Minha Casa Minha Vida, todas elas partem de mais ou menos de 10,2 até 12,49, tá? Vocês vão dizer por que isso? Hoje o mercado, ele tem uma inadimplência muito alta, o mercado financeiro, enfim, o país está com uma inadimplência alta. Então, o que os bancos estão olhando? O velho e antigo score do cliente, tá? O que é o score? É aquela nota que se dá conforme aquele CPF paga as contas. E não é somente as contas altas, principalmente as contas baixas. Tipo, uma conta de luz, que tu pagou atrasada, lá de R$30, uma conta de água, uma conta de telefone, de internet, que está no teu CPF. Então, tudo isso tem um sistema chamado crivo que os bancos possuem, que quando a gente digita o CPF do cliente lá, esse sistema lê a vida inteira do CPF do cliente. Caramba, eu não sabia disso. É cruel, hein? É cruel. É bem cruel. Só que daí, o que acontece? Com isso, é ruim e é bom. Aquele cliente que é bom... Tranquilo. O que não é bom, a gente pode fazer ele ficar bom. A gente tem algumas dicas que a gente dá para o cliente que a gente consegue fazer com que o score do cliente melhore. Não é da noite para o dia, certo? Mas a gente consegue organizar esse cliente para que ele consiga uma taxa melhor, certo? Então, daí a gente vai precisar de um prazo mais longo, enfim, mas a gente consegue ajustar isso também, ajudar o cliente e orientar ele a fazer isso. E nessa pegada, qual é o prazo máximo de financiamento disponível e como ele afeta o valor das parcelas? O prazo máximo é 35 anos, certo? O que baliza o prazo do cliente? A data de nascimento, a idade do cliente, certo? Todo financiamento imobiliário, ele deve finalizar com 80 anos e meio, certo? Então, se tu tiver 60 anos, vai ser proporcional à tua idade. 20,5 no caso ali. Então, o máximo seria 35 anos, dependendo da idade do cliente. Bacana. O que ele afeta nas parcelas? Quanto mais longo o prazo, a parcela teoricamente é menor, certo? Quanto menos prazo, a parcela é maior, porém tu deixa de pagar mais juros. O que eu sempre oriento para o cliente? Faz um prazo mais longo, certo? E faz amortizações constantes posterior. Vai se organizando para liquidar o financiamento num prazo menor. Lu, olha ali para a câmera e diz pro pessoal o que é amortização na prática. Porque às vezes a pessoa talvez saiba o que é a amortização, mas efetivamente como fazer ela não sabe. Pessoal, hoje existem 2 tipos de amortização de financiamento imobiliário. A tabela SAC e a tabela Price, certo? Você pode amortizar tanto com recurso próprio como com FGTS. O que é o FGTS? Quando for fazer amortização com o FGTS, tem algumas regras que devem ser cumpridas conforme a normativa do FGTS, com recurso próprio a qualquer tempo. Você pode amortizar no saldo devedor e nas parcelas, na quantidade de tempo, que a gente chama de trás para frente ou no saldo devedor. O que eu oriento sempre o cliente, certo? Se você fizer de trás para frente, a gente mostra no evolutivo das parcelas que lá no final tu vai pagar menos juro e mais capital. Então, teoricamente, sim, tu mata o tempo no prazo lá, tu diminui bastante prazo, porém, o juro efetivo é menor lá. Então, o que eu sempre falo para o cliente? Faz a simulação no saldo devedor. A parcela diminui um pouco menos, mas tu deixa de pagar no todo do contrato. Os bancos hoje, todos eles têm no seu aplicativo ali do financiamento imobiliário um simulador de amortização. Então, eu sempre oriento ao cliente, eu quero amortizar. A gente fala para o cliente fazer a simulação ali ou vir em loja, que eu tenho uma planilha de Excel que a gente construiu, que a gente consegue mensurar para o cliente. Lu, eu quero quitar meu financiamento em 8 anos. Quanto é que eu preciso amortizar por ano? Então, isso eu consigo mostrar para o cliente lá na minha planilha quanto ele precisa amortizar por ano.
Então, a gente faz manualmente isso. Então, se eu fizer uma amortização da parcela e não do saldo devedor, não necessariamente eu vou ter um ganho vantajoso no longo prazo, além do prazo? Na verdade, eu acho que não. Porque assim, ó, o que é o intuito de tu amortizar uma dívida? Deixar de pagar juros, certo? E nesse caso, quando tu faz de trás para frente, o juro sempre é menor. Porque lá no final, o capital tem que aumentar e o juro tem que diminuir para fechar a conta lá no final. Então, sempre o juro vai ser menor lá no final. Então, claro, eu quero fazer no prazo, ok. Vai lá e faz de trás para frente. Não, eu quero deixar de pagar juros, faz no saldo devedor. Lu, e existe uma modalidade que se chama carta de crédito, também conhecido como consórcio, né? Como que um consórcio pode ser vantajoso na aquisição de um imóvel? Porque existem várias modalidades dentro do próprio consórcio, né? Tu pode comprar uma carta contemplada, embora no meu ponto de vista tu vai pagar um pouco mais caro, e aí eu faria obviamente o financiamento. Tu pode fazer um consórcio e ir pagando meia parcela até contemplar, e aí fazer a compra do teu imóvel e depois paga o saldo devedor. E também tu pode pagar a parcela do consórcio, ser contemplado e continuar pagando a parcela. Até onde tu acha que fazer uma carta de crédito é vantajosa para a aquisição de um imóvel? O que eu falo pro cliente? Qual que é a tua prioridade? Tu queres comprar o imóvel agora? Rápido? Quer sair do aluguel agora? Financiamento imobiliário. Não, eu quero me organizar para daqui 2 anos, daqui 1 ano, sei lá, eu não tenho prazo para mim comprar meu imóvel. Compra o consórcio. O consórcio hoje, ele tem a taxa de administração, que normalmente é baixa, e não tem juros. Então, ele é mais vantajoso. O que às vezes eu recomendo para os clientes também? Faz o financiamento imobiliário e faz um consórcio a longo prazo, tu vai ser contemplado e tu substitui um pelo outro. Tu pode fazer isso também. Mas tu vai ter que ter a ciência que tu vai ter que pagar as 2 parcelas ao mesmo tempo, né? Tu vai ter que ficar pagando a meia parcela lá do consórcio até ser contemplado e a parcela cheia do financiamento. Então, é uma organização financeira que o cliente tem que fazer e tem que pensar se é viável para ele. Então, as 2 modalidades são muito importantes e o consórcio cresceu muito nesses últimos tempos, a gente sabe disso. Eu não trabalho com consórcio, mas a gente acompanha o mercado, né? Então, a gente sabe disso. Porém, é uma forma de organização financeira, né? É uma poupança que tu tá fazendo. Claro, se tu tiver um lance para dar lá, que eu acho que hoje tá dando em média 50, 52, dependendo do grupo, né, que tu pega lá de consórcio. Então, tu teria que ter, em média, 50% ali para tu dar de lance. Tu não pode dar mais que 50% ou 55%, né? É um percentual e ali. 30% tu pode fazer direto com o próprio valor embutido, né? com o lance embutido. Que a gente chama, né? Exato. Então, tu teria que dispor ali de uns 20, 22, 25% ali de recurso próprio para contemplar ela meio rápido. E os 30% tu faz uma carta maior e faz o lance embutido que a gente chama, né? Então, ele é um produto legal, muito interessante. Como eu falei, não trabalho com isso, mas a gente acompanha e sabe que é bem legal para o cliente. Não sou especialista em consórcio, tá? Sou especialista em crédito imobiliário, mas a gente conhece o produto também. E eu acho que ele é válido também. Eu ia até fazer uma pergunta para ti, se agora tu disse que não é especialista em consórcio, mas seria parecido com consórcio de carro? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que muda? Taxa administrativa. E o prazo, né? Porque normalmente o veículo é menor o prazo e o imobiliário sempre é maior. Pegar um exemplo, tá? O veículo, ele tem uma base de 100 meses, geralmente. Aí se é um valor maior, uma carta de 500 mil, 120 meses. Imóvel geralmente parte em 180 meses, em uma carta a partir de 100 mil e chega em 220 meses em cartas maiores. O prazo maior é 220, né? E a taxa de administração veicular é uns 7% a menos do que a do imóvel. Porque eles têm muita inadimplência, né? Sim, o consórcio sim. Tem bastante inadimplência. O pessoal faz e, assim, 7 pagam e 3 não, a média, assim. Mais ou menos. Dependendo do grupo, até mais. Sim. Então, às vezes o pessoal pergunta, quanto contempla nesse grupo? Depende muito da saúde do grupo, né? Então, não tem como saber, nós 3 compramos consórcio aqui, eu pago e vocês 2 não pagam. Ou pode ser vice-versa. Então, a gente não tem como saber isso, é só no desenrolar do grupo mesmo, né? Certo. Lu, e qual que tu acha que é o maior desafio para pessoa não instruída financeiramente? Ela não é instruída com essa parte de financiamento e afins, e ela fazer um negócio não tão interessante. Na verdade, acontece muito isso, né?
infelizmente, tem profissionais que não são legais no mercado, às vezes orientam o cliente mal. Ele meio... o que é importante para ele, ele quer vender alguma coisa na hora e ele vende errado para o cliente. Então, o que eu sempre digo para as pessoas? Procurem alguém especialista e peçam ajuda. Não vai custar nada para ti, não tem custo. Então, às vezes é um tempinho de ir lá bater um papo comigo, ir lá conversar com o pessoal que trabalha conosco lá. É só isso. Aliás, aproveite, olhe para a câmera e passe o contato, o arroba, o endereço, o telefone, o que quiser. Pessoal, nós estamos localizados na Rua Independência, 640, loja 3, na galeria ali do Café Rivera, certo? Já estamos ali há 13 anos. Somos o mais antigo empresa estabelecida aí na galeria. O nosso arroba, o meu é luciana.lorenzato, com um Z e 2 T's. E o da empresa Fênix Soluções Financeiras é fênix.soluçõesfinanceiras. O WhatsApp que a gente utiliza é o meu, certo? Então, o meu WhatsApp é 54 99666 3236. Lu, e se aprofundando um pouco agora, vamos falar um pouco de mercado, Alexandre. Eu gosto da parte de mercado de ganhos, né? Eu acredito que com essas modalidades que permitem financiar grande parte do imóvel, Sim. eu vejo uma boa possibilidade de alavancagem patrimonial, né? Sim. E o que tu pensa desse mercado? Na verdade, o que eu sempre digo? Hoje, os CDCs, enfim, o mercado financeiro está pagando uma rentabilidade legal. Só que nunca mesmo estando em alta hoje, a Selic estando alta, o imóvel sempre valoriza mais. Então, o que a gente fala para o cliente hoje? Invista em imóveis sempre. Porque imóvel nunca vai desvalorizar, dificilmente. E nunca vai perder para inflação, né? E nunca vai perder. E é uma coisa, é um bem que assim, ó, precisou vender, é dinheiro, entendeu? A gente vê muitas pessoas que a gente já financiou 6, 7 imóveis, a pessoa está investindo em imóveis e ela está alavancando e não são pessoas que ganham milhões, tá? A gente vê pessoas normais como nós, que têm uma vida organizada e ontem eu aprovei um crédito de um cliente que já é o terceiro imóvel que ele financia, certo? Então, ele financia esse imóvel, loca ele e com a locação ele quase paga a parcela. Exatamente. E o que ele ganha? Rentabilidade no imóvel, valorização do imóvel, né? Claro, vai puxar um pouco de valor, sim, mas ele tá com o imóvel, é um bem a mais que ele possui. Certo. E puxando isso, bem interessante essa análise. Então, a gente tem que ser bem organizado, Alexandre, no meu ponto de vista, porque a gente vai fazer um financiamento, ou seja, a gente vai pagar juros. Então, a minha ideia é comprar o imóvel, a parcela se paga. Provavelmente o aluguel não vai cobrir, mas quase vai. Bem exatamente. Próximo. Porém, a gente pode fazer uma aquisição dupla, comprar 2 imóveis. Então, bota que vai, sei lá, tem 2 mil de parcela, 1.500 vem de locação e 500 a gente tira do bolso. Só que tu tem 2 patrimônios. Até que ponto que eu faço um cálculo que com os juros que eu faço do financiamento, que obviamente quando eu vender esse imóvel eu vou quitar, eu vejo se eu vou ter margem. Eu acho que aí que é a estratégia do mercado, né? Todo financiamento imobiliário, a gente fala não, você paga juro pro rata. O que é o juro pro rata? O juro pro rata, tu paga os juros pelo tempo do que tu utilizou o dinheiro. Se tu contratar em 35 anos e tu liquidar em 5 anos, 2 meses e 5 dias, tu vai pagar juros somente desse prazo que tu utilizou, certo? Então, todo juro futuro ele é amortizado, ele é abatido na hora da liquidação do contrato. E o que eu sempre falo pro cliente? Invista em imóveis, planeje, tente fazer uma alavancagem nos teus imóveis. A questão de juros, nunca olhe o juro que tu vai... é um juro. Não, é um investimento que tu tá fazendo. Porque, consequentemente, claro, tu tá pagando um valor pro banco, sim. Mas se tu estivesse pagando aluguel? Exatamente. Eu atendi uma cliente, ela me disse, Lu, faz 12 anos que eu pago aluguel. Eu disse, tu já poderia ter pago 12 anos o teu financiamento. Existe um estudo dos bancos que a grande maioria das pessoas quitam os seus financiamentos com 8 anos. Então, ela já poderia ter quitado o seu financiamento imobiliário. Dá pra nós entrar numa polêmica? Por favor. Eu acho que hoje em dia, grandes players, pra mim é vulgo gurus, falam isso sobre você não tem que comprar, fazer um financiamento, você tem que morar de aluguel e deixar seu dinheiro rendendo.
esse pessoal não entende que 95% dos brasileiros são pobres. Que não é a realidade deles. A rentabilidade que rentabilidade que a pessoa não investe. Sim. Então, como a gente conseguiria moldar essa filosofia aí pro brasileiro entender que sim, financiar o seu imóvel é interessante, ter seu imóvel próprio é interessante, porque aluguel não volta. Não, o aluguel é... Quem fica feliz é o locatário, né? A vida toda recebendo, consequentemente tu paga IPTU, a pessoa que loca o imóvel, ela mantém, além de pagar o aluguel, ainda paga todos os impostos pro proprietário, certo? Então, eu acho que o brasileiro deveria ser mais orientado, que falta muito isso, né? As pessoas não têm orientação. Todo mundo acha, eu sou pobre, eu ganho um salário baixo e não posso ter meu imóvel. Essa é a mentalidade das pessoas. Na verdade, não deveria ser assim. Todos têm possibilidade de ter um imóvel. Todas as pessoas. É só se organizar. Certo? Então, e eu sempre digo assim, são prioridades. Eu e meu esposo, quando fomos comprar o nosso primeiro imóvel, a gente pagava X de cartão de crédito. E a gente pagava aluguel. Desde para ele, o valor que a gente está pagando de cartão de crédito, nós pagamos uma parcela do nosso imóvel. Porque às vezes a gente passa uma pizza, um refri, um sorvete, não sei, às vezes coisas desnecessárias. Concordo. Então, o que a gente tem que fazer? Priorizar, certo? Ter prioridades e, no início, a gente tem que cortar algumas coisas? Sim, tem que cortar. Depois a gente vai se adequando e vai andando, e aquela parcela, ela entra na tua rotina que tu paga, que tu nem vê mais. E o teu bem tá valorizando. Lu, como tu me falou antes da taxa Selic tá alta, então, ou seja, a renda fixa está pagando bem para quem quer deixar o dinheiro parado, Sim. como que isso está afetando o teu mercado atualmente? Não está afetando nada. O nosso mercado cresceu muito, certo? Nós viemos numa crescência gigante ali na época da pandemia. Os primeiros 2 meses, assim, 0. Depois cresceu Exponencialmente. assim, gigantescamente. O ano passado a economia estava meio instável, então deu uma acalmada. Mas nesse segundo semestre a gente vê um crescimento muito grande, uma procura muito grande. Assim, números que a gente nunca teve, a gente está tendo. E é curioso, né? Porque não é bate com a economia real do país. E é curioso. Eu acho que as pessoas estão mudando um pouco essa mentalidade e pensando em ter o seu próprio imóvel. E como tem muito imóvel disponível para venda, as imobiliárias, elas estão toda hora ali mostrando isso no Instagram, enfim, propagandas. Então, o pessoal, eu acho que isso tá gerando uma curiosidade nas pessoas. Que é isso que eu estava falando. As pessoas, eu acho que eu não posso. Sim, todo mundo pode. Aliás, eu ia te fazer uma pergunta mais na minha área de comunicação aqui. Como é que é esse mercado, assim, de fazer os vídeos dos imóveis no mercado imobiliário, assim, para botar no Instagram, para botar nas redes sociais? Se funciona, se não funciona? Olha, eu acredito que funciona muito. Porque você sabe que hoje a inteligência artificial ali, se tu começar a olhar qualquer assunto, tipo, vem muito pra ti sobre isso. Bombardeio, né? Bombardeio, né, de anúncios, enfim. Então, eu acho que isso traz muitos clientes, a gente chama de leads, né? Vem muito cliente em forma de Instagram, né? Desses vídeos que o pessoal promove. Hoje, você pode comprar um imóvel sem ir visitar o imóvel. É verdade. Porque eles fazem vídeos perfeitos, assim, ó, que tu conhece o imóvel sem ter que visitar. Claro, a gente ainda... Eu sempre digo que eu sou antiga, eu gosto de ir lá presencialmente. Mas se tu quiseres comprar um imóvel lá em Santa Catarina, por exemplo... Não precisa ir lá. Não precisa ir. Eles têm projetos de prédios e edifícios que estão sendo lançados, que eles têm digital, assim, como que o prédio vai ficar pronto. Então, assim, ó, tu tem antes o pessoal mostrava aquelas plantas lá que a gente não entendia nada, né? Hoje não. Hoje tu tem uma noção de como vai ser o teu apartamento, como que vai ser o teu empreendimento, né? Então, isso é muito legal, eu acho. A gente vem numa era digital muito boa e isso deixa o cliente mais seguro com o que ele vai comprar, eu acho. Não vai te deixar com dúvidas. Será que vai ser assim ou será que vai ser assado? Não. O pessoal vai te mostrar, as grandes empresas, todas as imobiliárias hoje têm esse recurso, e vai te mostrar um produto, como realmente ele vai ser entregue lá, se o produto for vendido na planta, e se o produto já está pronto, vai fazer lá, vai te mostrar o vídeo, que normalmente é o que chama o cliente para um primeiro, né, contato,
e depois vai fazer a visita presencial, enfim, vai para a negociação mesmo. Sabe que veio um menino aqui gravar, ele tem uma construtora em Itapema, ele veio fazer umas locuções aqui no estúdio e criaram um site num prédio que vamos lançar, que já foi lançado em Itapema. Então eles fizeram imagens de drone de como que vai ser a vista do apartamento, fizeram um site, mostraram o que está perto, o que está longe, mostraram um 3D, o apartamento mobiliado, não mobiliado. Simplesmente eu descobri o prédio inteiro sem ir lá. Isso aí. Então, o que eu falei é realmente isso, né? A gente atende o Brasil inteiro, praticamente. A nossa empresa atende bastante o litoral catarinense lá. E a gente acompanha muitas empresas lá. Quando eu vou para lá, eu visito também as imobiliárias lá, as grandes construtoras e as construtoras menores também, para a gente ter uma noção do que está acontecendo no mercado, né? Porque lá é um mercado totalmente atípico, como o nosso aqui. Passo Fundo hoje está muito aquecido, tem grandes obras, grandes empreendimentos, muitas casas boas sendo vendidas, tanto prontas quanto sendo construídas, né? A gente tem grandes construtoras aqui. Então, a gente vê um mercado aqui crescendo muito também, porque a nossa cidade é uma cidade que cresce muito. E, claro, não estamos nos comparando um Balneário, um Itapema, né? Que lá eles estão derrubando os prédios menores para construir grandes arranha-céus. 80 andares, 100 andares. Balneário Camboriú já tá passando o céu, né? A gente chega lá na avenida lá e tu olha aqueles prédios assim, a gente se sente uma formiguinha, né? Porque é gigante aquilo e a gente se pergunta como que conseguem construir, né? Algo nessa grandiosidade. E puxando esse tema aí, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre desafios. Lu, tu me falasse, né, quando puxou o assunto de tecnologia, então a gente teve que se readequar. Vários profissionais que estão há 30, 40 anos no mercado tiveram que moldar o seu modelo de negócio, né, porque senão fica para trás. Quais hoje são os maiores desafios para quem está no mercado imobiliário, visando que tem a tecnologia a seu favor, mas também o tete a tete, né? O simples que funciona. Simples que funciona, exatamente. A nossa empresa, a gente tem Instagram, enfim, mas a gente não usa muito ele ainda. A gente ainda é meio analógico, eu diria. A gente está caminhando para 2025, aí provavelmente vai trabalhar mais isso. Mas a gente gosta muito do tete a tete, o WhatsApp, velho, que funciona muito. Então, a gente tem uma demanda muito grande no WhatsApp, né, de perguntas, enfim. A gente auxilia muitas pessoas assim e muitas vezes ligação. A gente consegue fazer reuniões via Meet ou via Zoom, que também, às vezes, eu não preciso estar lá na cidade para atender o cliente. A gente atende fora de horário, então, o horário que o cliente pode. A questão da tecnologia hoje, ela, no caso dos financiamentos, se eu não me engano, tem uma lei que os registros de imóveis devem se adequar até 2025, que a gente vai fazer os contratos digitais. Vai ser muito bom. A gente já tem alguns bancos que já estão fazendo, tem alguns pilotos, e isso é muito bom, porque daí... Em curto prazo? Em curto prazo. Todo mundo assina digitalmente, vai banir aquela quantidade de papéis que a gente tem, que a gente emite hoje 3, 4 vias de um contrato, entende? Então, isso vai economizar tempo e dinheiro, porque assina todo mundo, vai direto para o registro, dá entrada no mesmo dia. O registro vai ter um prazo mais curto, hoje em média 15 dias. Úteis ou dias normais? Dias normais, dias corridos, né? Então, é uma coisa que vai ser muito legal. Eu já tive algumas experiências com imóveis que eu fiz com São Paulo, que a gente assina, em 5 dias úteis o contrato está registrado. Então, assim, ó, é muito legal. É muito rápido. Essa aí eu não sabia. Novidade? É novidade. Em primeira mão, hein? Primeira mão. Exclusivo. Mas o Bernardo me alertou de fazer uma pergunta aqui, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Meta bala. Eu queria saber qual é a importância da sustentabilidade no mercado imobiliário. Olha, a sustentabilidade, ela é importante em todos os mercados, né? Mas no imobiliário, a gente vê, no mercado imobiliário, a gente vê algumas construtoras hoje já pensando muito nisso. A gente já tem algumas, aqui em Passo Fundo, eu conheci algumas obras já feitas de forma sustentável, então é muito legal isso, sabe? Uma pessoa que, um empresário, né, um construtor, um engenheiro que planeja algo diferente.
E ele tem isso já amparado, enfim, normatizado pelas empresas que normatizam as obras, né? Então, é muito interessante isso. Tem muita coisa acontecendo aí que a gente não tem nem noção. Eu não sou especialista nisso, não vou me alongar muito, porque não quero falar bobagem. Mas tem muita coisa legal aí que eu posso, num segundo momento, a gente falar, eu me inteirar mais do assunto pra gente falar sobre isso. Perfeito. E qual é a tua visão do futuro para os próximos anos? Visão que vai crescer muito nosso mercado. Eu acho que as pessoas estão mudando um pouco a mentalidade. Eu vejo jovens, casais jovens ou jovens com 20 anos, 21 anos já pensando em comprar seu primeiro imóvel. A gente pega muitas pessoas assim. E eu acho que a mentalidade está sendo mudada. Então, eu acredito que não vai... a grande maioria das pessoas, às vezes, sai de casa com 30 anos. Não. O pessoal já está saindo de casa porque vai para uma... Aqui a gente é um polo de faculdades, né? Mas a pessoa que vem de fora estudar aqui, entendeu? Ela já vem morar. E os pais normalmente compram. Porque ela vai ficar 5 anos. Então, assim, a pessoa já vem com uma ideia de ter o imóvel, às vezes com 18, 19 anos. O pai já compra o imóvel. Então, eu acho que a gente, no futuro, os jovens vão sair ali para ir para a faculdade e já vão pensar em comprar o seu primeiro imóvel. Já ter uma independência de morar sozinho, né? E ter uma forma de conseguir já pagar o seu próprio imóvel, né? Eu tenho um amigo que passou por isso agora. Ele fez medicina em Joaçaba, morou 5 anos em Joaçaba, agora está voltando para Passo Fundo e ele está saindo, digamos assim, ele morava com os pais, foi morar sozinho e agora está voltando a morar com os pais. Provavelmente não vai conseguir mais se adaptar, né? Não consegue. Não que morar com os pais não seja maravilhoso, né? Só que a gente cria experiências diferentes. Sim. Entendeu? Então, a gente morar sozinho é totalmente diferente do que tu voltar para casa do pai e da mãe, que eles têm uma rotina totalmente diferente da nossa, por uma criação diferente, enfim. Então, eu acho que tem que ter o seu cantinho, né? Sim. Tem que ter o seu pedacinho lá. Hoje tem, eu digo cantinho, porque tem alguns imóveis aí com 27, 28 metros, né? Eu moro no imóvel de 28 metros quadrados. Então, é um espaço legal para uma pessoa, tranquilo. Exatamente. Eles são uns espaços otimizados hoje, que são, tu diz, 28 metros é o tamanho, é muito pequeno. Não é pequeno. É bem legal, é bem aconchegante e ele sana a tua necessidade. Não tem por que tu morar numa casa de 100 metros e você uma pessoa sozinha. E a gente vê também no mercado muitas pessoas que moravam em casas grandes, os filhos se foram, né? Bateram as suas asas, e os pais hoje estão trocando as casas maiores por apartamentos ou casas menores. Porque casas de 200 metros, antigamente 300 metros, ainda existem muitas casas sendo construídas assim, só que para 2 pessoas ela é muito grande, né? Então o pessoal começa a repensar isso também, lá no final da vida, né? Já lá numa 60, 70 anos aí. E qual é a tua opinião sobre aqueles apartamentos que tem em São Paulo, que é todo mobiliado, que as pessoas alugam para morar uma temporada? Hoje tem alguns projetos, assim, eu conheci um projeto em Itapema, que é nesse sentido. Tu compra o prédio lá, ele é todo estúdio, né? Já vem todo mobiliado, ele é meio que padrão. Não tem, eu quero botar assim, não. Ele vai vir daquele jeito, daquele formato lá, com os móveis todos padrões. E é justamente para isso. Tu vai alugar ele por uma temporada, ele já tem uma empresa que administra tudo isso. Então, ele é muito legal. Eu acho que isso é algo que está vindo para o mercado. Aqui em Passo Fundo, se não me engano, foi lançado algo já nesse sentido. Já está em execução, que é com o pessoal da Housey lá de São Paulo, que é o pessoal que administra essa parte aí de locação, enfim. Saiu você, entrou você, tem que ter alguém lá que vai lá fazer a limpeza, enfim, a organização do imóvel para entregar para o próximo locador, né? Então, já tem algumas coisas aqui em andamento, aqui em Passo Fundo, e eu acho muito válido, e é algo do futuro, né? Quer dizer, não é mais tão futuro, já está acontecendo, né? Pegaram a base que era o Airbnb ali, né? Isso aí. Que é uma aplicação, e fizeram uma coisa mais sistêmica e funcional, talvez, pro Brasil. Isso aí. E, cara, vamos pegando esses exemplos, vamos falar um pouquinho de sucesso. Lu, acredito que nesse mercado teve muitos casos em pessoas, assim, especiais que conseguiram adquirir imóvel através do teu serviço que foi especial para ti.
Sabe aquela coisa que tipo fica, pô, tá, que bom que eu tô ajudando essa pessoa? Fala um pouco pra gente. Na verdade, assim, eu acho que a nossa empresa, a gente fala que a gente realiza sonhos, né? Então, eu acho que a gente entra no sonho do cliente, de todos eles. Eles não são nossos clientes, a gente diz que a gente é amigo, a gente vira amigo, né? E a gente fica muito feliz com cada conquista, sabe? Porque a gente sabe o quão é importante realizar esse sonho do cliente. De auxiliar, de a gente pega o cliente, às vezes, pela mão lá no início, vai todo num processo. Às vezes o cliente vem de um problema que ele teve, que não teve uma má experiência com outro profissional ou com outra instituição, e a gente organiza e segue, né? E a gente recebe lá obrigado por você ter entrado na nossa vida, obrigado por ter nos ajudado. Então, eu acho que isso é muito gratificante, né? E a gente fica muito feliz. A gente já ajudou a realizar milhares de sonhos aí pelo Brasil. E então a gente fica muito feliz com isso. E a gente só tem que agradecer a Deus, né? Por ter nos dado sabedoria, inteligência e nos dar saúde todos os dias para poder auxiliar as pessoas, né? Que a gente tá aí para isso. Eu sempre digo que a gente veio no mundo para ganhar dinheiro, mas não só para ganhar dinheiro. Sim, para ajudar as pessoas também. Profundo. Profundo mesmo. Ficou agora naquela... Pensando, né? E uma dica que tu dá, assim. Tipo assim, não vou dizer uma dica pra vida, mas uma dica. Aquele aprendizado que tu acha que vale a pena ser compartilhado. Isso. Faça sempre como se fosse pro Senhor, tá? Pra Deus, porque Deus é perfeito. Então, assim, não pense que tu vai fazer pro Bernardo, ou vai fazer pro Alê, ou vai fazer pro João, pro Pedro, pra Maria, enfim. Faça sempre o teu melhor. Que eu acho que não importa quem. Se é milionário, se é Minha Casa Minha Vida, qualquer pessoa deve ser atendida sempre com excelência. Não importa o saldo bancário que ela tenha. Você me conhece, Bernardo, sabe que eu tô sempre assim. Eu sou assim. Sempre do mesmo jeito e atendo todo mundo da mesma forma. Por quê? Não tô dizendo que eu sou a melhor e nem nada. Mas a gente tenta sempre fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue, porém a gente precisa fazer sempre com excelência, amar o que a gente faz. E problemas todos nós temos, só que o nosso cliente não precisa saber disso. Então a gente, quando sai de casa, deixa os problemas atrás da porta e bota um sorrisão no rosto e bora lá atender gente. E atender e fazer o melhor, que é o mais importante. E aconteceu já um perrengue, alguma história bizarra, assim, que tu poderia compartilhar conosco? A gente pega muito problema. Eu sempre digo assim, problemas todos nós temos, só que a gente tem que saber... eu sempre digo assim, não pode se esconder. A gente precisa resolver. Se eu errei, a gente tem que dizer, eu errei, mas eu vou corrigir. Porque é normal, nós somos humanos e todos os humanos erram, sabe? Às vezes a pessoa erra e se esconde. Não. A gente errou, tem que arrumar. Deu um problema. O que a gente vai fazer para resolver o problema? Certo? Eu sou uma pessoa temente a Deus e eu sempre digo assim, eu tenho muitos problemas na minha vida, porém eu tenho sempre, como eu creio muito em Deus e tenho uma fé gigantesca, eu sei que eu entrego nas mãos dele e digo, Senhor, seja feita a sua vontade. E vai vir a resolução. Porque Deus é pleno e perfeito. E a gente não entende isso. E vocês vão me dizer, essa mulher é maluca o que tá falando. Mas com o decorrer da vida da gente, a gente aprende a crescer na fé e a gente aprende isso. Que não adianta, porque às vezes a gente tá aqui, não é aqui, aqui, aqui. Não é isso. Às vezes a gente quer comprar um imóvel aqui, nós tivemos uma experiência assim. Fomos comprar um imóvel, era a casa como a gente queria, os móveis planejados eram como a gente tinha sonhado. E não deu certo a negociação. E eu e meu esposo, a gente chorou e orou e disse, Senhor, seja feita a sua vontade. Uma semana depois, veio um imóvel melhor, com 100 mil a menos, tudo melhor. Então, assim, a gente tem que crer e sempre Deus vai fazer pelo melhor na nossa vida. Certo? Eu sou mais antiga que vocês, eu sempre digo que eu sou antiga. Então, isso vocês vão adquirindo no decorrer da vida, as experiências da vida da gente. Vai moldando a gente e fazendo com que a gente tenha uma fé, tenha uma experiência de vida. E eu sempre digo assim, que perrengue todo mundo passa e faz parte do nosso aprendizado.
Porque se a gente tivesse uma vida maravilhosa, nunca tivesse problema nenhum, Não teria graça. não teria graça. Exatamente. Certo? Então a gente precisa disso para crescer como ser humano, crescer como profissional. E às vezes a gente fala, eu falo com as minhas filhas, e elas, ai mãe, depois lá na frente ela vai entender o porquê. Porque hoje tu tem que dominar tudo que tu faz. Desde limpar o teu quarto, lavar a tua roupa. Que bom se tu tiver alguém que vai te auxiliar lá na frente. Mas tu tem que saber para poder cobrar alguém. Porque se tu não sabe fritar um ovo, como é que tu vai dizer pra pessoa, e esse ovo aqui não tá legal? Tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Então, conhecimento é uma coisa que ninguém rouba da gente. É a única coisa assim, que quanto mais tu tiver, melhor. E um dia ou outro tu sempre vai usar o conhecimento que tu aprendeu aqui, ou lá, ou enfim. E a vida vai te dando conhecimento e experiências. Uau! Tem mais alguma pergunta? Estamos nos encaminhando pro final. Vamos agradecer a Lu. Eu agora tô até mais Leve. leve. Lu, muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês por terem me chamado. Tinha convidado a Lu faz um tempo, só que aí, felizmente, tivemos empecilhos, mas conseguimos. Que bom. Fluiu rápido. Foi quase 1 hora já. Sim. Tu vê, né? E as portas da sede estão abertas. Muito Sempre obrigada. que precisar. Somos vizinhos. Ale, sempre bom estar ao teu lado. Obrigado. Estamos aqui, então vamos encerrando mais um Alienardo Cast. Para você que chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta dê um no like. vídeo. Comenta no vídeo. Comenta, compartilha. Comenta no mais? vídeo. É isso, né? É isso. Então, até o próximo episódio. Tchau. Até, pessoal. Tchau, tchau.